eu tenho manhã, tarde e noite, né? Daí uma das turmas eu consigo gravar. Sempre a primeira fica furada. Uma sempre fica furada. Não, às vezes depende da ordem do dia. Bom, agora já começou a gravar. Eu vou pedir então para a Cássia se apresentar rapidamente para vocês. Boa tarde a todos, eu sou a Cássia, sou orientanda da professora Isabel no curso de mestrado em Educação Matemática e Ensino de Física. Sou licenciada em Matemática, tenho pós em Metodologia do Ensino de Matemática e Física, estou professora do Estado, 30 horas, mas me encontro, digamos, um pouco afastada essa semana devido ao surto de Covid que deu na minha escola. Ela está fechada por 14 dias, né? Então a situação está um pouco complicada. Mas eu espero poder compartilhar aqui algumas ideias e também aprender muito, né? Porque eu estou em busca de muitas ideias, de muito aprendizado aqui nesse curso. Legal, Cássia. Bem-vindo todos, né? Não vamos demorar muito, porque muitos têm teto de 5 e pouco. Então, hoje é a apresentação da professora Naíma, com a palavra, professora. Naíma, teu microfone está desligado. Agora sim. Só confirme que a tela está sendo... Vocês estão vendo a tela aí já? Estamos, Beleza. Então, eu pretendo não me demorar muito hoje também. Eu venho conversar com vocês sobre o período que eu fiquei na UFSM, fazendo o estágio de pós-doutorado, e eu trago um pouco dos resultados obtidos nessa experiência. E eu sei que o Felipe passou para vocês o texto, né, Mapas Conceituais para a Compreensão de Texto, que foi publicado como um dos resultados. Então, eu vou falar rapidamente de como foi essa experiência e o que me levou, quais as motivações para fazer o pós-doc na UFSM. Então, eu começo me situando, então, no tempo, né, eu entrei no edital 02 a 2018, eu fiquei em Santa Maria no período de 2018 a 2019, tive a supervisão da professora Maria Cecília Pereira Santa Rosa, né, Santa Rosa, e a área de pesquisa minha é a educação matemática. Essa pesquisa também é vinculada ao grupo GPACim. Nesse tempo eu fui bolsista CAPES, eu sou gaúcha, eu moro atualmente em Minas Gerais, para aqueles que não me conhecem, mas aí eu passei esse 1 ano aí em Santa Maria para o pós-doc. E um dos critérios de aprovação ou para receber o certificado do pós-doc é a escrita de um artigo, que tem que ser numa revista B, no mínimo B, Qualis B, em nacional, ou a submissão desse artigo. O nosso artigo, então, ele foi submetido para RevMat, ela é Qualis A2, foi no final do pós-doc, em 01 eu coloquei aqui, assim, 01 do 10, e publicado no ano seguinte. Bom, então eu começo falando um pouco do projeto de pós-doc, que não está bem claro no artigo, mas ele é fundamental para entender aquilo que foi feito no trabalho. Então, eu começo com as motivações. Pessoalmente, eu tenho interesse pela pesquisa dos processos cognitivos relacionados à aprendizagem matemática, uma busca que eu acho que todo professor faz, constante de subsídios teóricos, de metodologias que favoreçam o ensino de conteúdos matemáticos, e eu vi o pós-doc como uma oportunidade de dar continuidade à pesquisa desenvolvida no mestrado e no doutorado. Eu tenho mestrado e doutorado na área de educação matemática, foi realizado em São Paulo. Aqui estão as referências das duas, da dissertação e da tese. Então, por que é uma continuidade?
é porque no mestrado eu utilizei a teoria da aprendizagem significativa, a técnica dos mapas conceituais, para falar, para verificar o que alunos de um curso de física ainda lembravam, ou como a gente diz na aprendizagem significativa, qual é a aprendizagem significativa que eles tiveram de cálculo diferencial. Esses alunos já tinham cursado cálculo alguns semestres anteriores, e a gente utilizou mapas conceituais para ver se ainda havia sinais da aprendizagem dessa disciplina. Já no doutorado, aí a gente já entra um pouco com a teoria dos registros de representação semiótica, em conexões com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, e a gente busca justamente isso, pontos comuns, ou como é que a gente diz, ligar, articular essas duas teorias no que elas dizem sobre a aprendizagem em matemática, sobre o processo de ensino de matemática, dentro dos conceitos principais dessas duas teorias. Já no doutorado, deixa eu voltar aqui, a gente busca a compreensão dos aspectos processuais, só que agora, em vez de relacionados ao processo de aprendizagem, eu vou em busca de conexões relacionadas ao processo de ensino, à organização do ensino, ainda tendo como fonte teórico, o aporte teórico, as duas teorias, de Ausubel e de Wahl. E aí a pergunta, por que essas duas teorias, né? Por que a gente escolheu? Primeiro porque a gente tem uma afinidade com elas, e ainda no doutorado a gente verificou que nos últimos 12 anos, e agora já acrescento mais 2, porque é uma revisão que precisa ser atualizada, existia um crescente interesse de pesquisadores da área de educação matemática em utilizar essas duas teorias no quadro teórico das suas pesquisas. E ainda a gente verificou a carência de estudos que falasse realmente quais as conexões entre os elementos centrais dessas duas teorias. Então, é isso que nos levou para o doutorado, isso que nos levou para o pós-doc, dar um passo a mais na pesquisa das conexões entre a teoria de Ausubel e de Wahl. E aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre essa conexão de teorias, ou que alguns autores chamam de rede teórica, porque ela não é uma coisa nova, na verdade é uma discussão antiga. Em 2005 teve um fórum de psicologia da educação matemática na Austrália, onde os pesquisadores começaram a refletir e debater a quantidade de teorias que tem nessa área de educação matemática, porque eles pensavam, isso é um ponto de partida, pode dar um avanço para a educação matemática, ou ela pode prejudicar a quantidade de teorias presentes nas pesquisas. E alguns pesquisadores, aí está aqui as referências aqui embaixo, eles sugerem a conexão de teorias como uma área de investigação em educação matemática. E o que consiste as conexões? Eu pego as teorias e elas se tornam os objetos de discurso de pesquisa. Geralmente, a gente pega uma teoria para auxiliar a pesquisa que a gente está fazendo, e nessa não. A pesquisa em si é o objeto de estudo desse campo de investigação. E é nesse campo que a minha pesquisa do doutorado e do pós-doc, ela se encaixa. Na criação de uma rede conceitual de teorias. E a respeito da diversidade, eu gosto muito dessa fala do professor Sador, que ele diz que a diversidade de teorias e as especificidades de cada uma vem confirmar que a ideia de que uma única teoria, ou seja, um único modelo, dificilmente vai dar conta de explicar todos os fenômenos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem matemática. Então, o pesquisador deve procurar conhecer bem as ideias principais de cada uma delas para poder escolher, identificar qual delas pode usar para referenciar teoricamente as suas pesquisas. Então, a importância realmente de se conhecer as teorias, porque o que a gente vê geralmente em alguns trabalhos é que eu vou fazer um artigo, eu vou fazer uma dissertação, uma tese, e aí eu tenho um problema, vou lá, pesquiso,
faço a aplicação, vejo os resultados, e na hora de colocar isso no papel para entregar para uma banca, aí diz assim, eu tenho que ter uma teoria, está faltando encaixar alguma coisa naquele quadro, e às vezes essa teoria às vezes não conversa, eu tenho que encaixar ela, e na verdade eu tenho que conhecer bem a teoria e saber se ela é realmente eficaz ou coerente com a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Mas aí eu tenho o texto de Radford, de 2008, ele participou desse fórum de Psicologia e Educação Matemática, que ele diz o que é uma rede de teorias, ou esse Network of Theories. Ele diz o seguinte, que uma rede de teorias pode ser vista como um conjunto de conexões, onde cada conexão envolve pelo menos 2 teorias. No caso da minha pesquisa, Ausubel e Dirac. E cada uma dessas conexões, ela depende de 2 parâmetros. Da estrutura da teoria envolvida, por isso conhecer a teoria é importante, e qual a finalidade dessa conexão. Ou seja, o que levou pesquisadores a estudar a fundo essas 2 teorias. Quanto à estrutura, esse autor, em outro artigo, ele diz que uma teoria, e ele é da área de educação matemática, ele se referia a teorias na educação matemática, ela é formada por uma tríade de princípios, uma metodologia e uma questão de pesquisa. E esses 3 elementos, eles são interligados, porque eu posso pensar, eu vou usar, no caso do nosso grupo, eu vou estudar a TAS, por exemplo, e aí eu procuro uma metodologia coerente, uma questão, mas eu posso ter a motivação da minha pesquisa ser o inverso, eu tenho uma questão, e aí eu vou atrás de uma metodologia e atrás de uma teoria. Também posso começar pela metodologia. E ele diz que as conexões entre as teorias, elas podem ser formadas a nível de princípios, a nível de metodologias, a gente vê bastante assim a triangulação de métodos, ou a partir das questões, ou através da combinação desses elementos. A minha pesquisa, em particular, ela faz a conexão dos princípios teóricos de cada uma dessas teorias. Bom, eu preciso ainda falar um pouco quais as características desses princípios. Cada sistema de princípios, ou seja, os conceitos centrais de cada teoria, eles têm uma organização hierárquica. E eu gosto muito de Radford porque a maneira como ele vê uma teoria, ela é muito próxima de como Ausubel vê o conhecimento, a aquisição do conhecimento, a organização hierárquica dos conceitos, a importância do significado específico de cada conceito dentro da teoria, porque até na escrita é muito importante a gente prestar atenção que às vezes um conceito, ele tem a mesma grafia em outra teoria, mas tem significados totalmente diferentes. E quando eu leio um trabalho que diz assim, que essa atividade foi feita com vistas à aprendizagem significativa, a primeira coisa que eu penso opa, essa pessoa aí tá pensando na aprendizagem significativa de Ausubel. Quando eu falo em equilibração, quando eu falo em outros termos assim, campos mentais, eu já tenho um autor e esse autor, ele já está embutido uma teoria de fundo. Então, a gente precisa saber exatamente quais são os conceitos principais de cada teoria, o significado realmente que ele tem dentro desse sistema de princípios, e essas características é que dão a identidade dessa teoria. E no momento que eu fizer a conexão com outra teoria, essa identidade ela tem que ser preservada. Eu não posso dizer que combinei Verneau com Ausubel, e quando eu leio uma teoria que assim, eu não identifico o que esses autores dizem. Então, a identidade é um limite, ou uma fronteira, que não pode ser ultrapassada na conexão dessas teorias. E aí, outro texto que embasou bastante o nosso método para conectar teorias foi esse outro artigo de Prediger, Bickner e Arzarello. Eles também participaram daquele fórum na Austrália, e eles fizeram, na verdade, um mapeamento, um panorama de pesquisas, teses, dissertações de pessoas dentro da educação matemática
que diziam que faziam conexões entre abordagens teóricas. E eles sintetizaram o mapeamento deles dentro desse quadro aqui, nessa escala, onde vai de ignorar outras teorias, ou seja, eu sou pesquisador dessa teoria e só me interesso ela, e não ignoro outras existentes. E a outro lado dessa integração, dessa graus de integração ou de conexão, está a unificação global, que eles veem como inatingível, porque não existe uma maneira de a gente unificar todas as teorias, porque elas foram criadas em tempos diferentes, para propósitos diferentes, então eles não veem essa unificação global de teorias. E aí, quais são os graus, quais são as formas que os educadores matemáticos usavam para tentar nas suas pesquisas? Primeiro, eles conheciam realmente a sua teoria, que é tornar-se compreensível e compreendendo outras, é o que eles chamavam. Só que aqui eu estou só reconhecendo o meu referencial teórico, aquele que eu quero trabalhar. O segundo momento é, quando eu sei quais são os conceitos que eu tenho, eu consigo comparar com outra teoria, eu consigo ver semelhanças ou diferenças. Então, existiam muitos trabalhos que diziam assim, vou comparar a teoria do fulano com a do fulano, e esse era um trabalho. O próximo, só que assim, ó, essa comparação, eu falo esse com esse, mas eu ainda mantenho um distanciamento dessas teorias, eu ainda não consegui conectá-las, mas eles consideram isso como a etapa mais básica de conectar teorias. O próximo par é coordenando e combinando. Depois que eu vi as semelhanças e as diferenças, eu digo, esses aqui têm semelhantes, isso aqui, eu posso combinar com aquele outro elemento. E aí eu trabalho com parte de uma teoria já com um certo entrelaçamento entre elas. O próximo grau de integração é integrar localmente, que eles dizem é o seguinte, eu sei que eu não vou unificar toda a teoria, mas existem conceitos mais gerais e conceitos mais específicos, que de certa forma, mesmo que ele não seja principal nessa teoria, tem certa relação no que se refere àquilo que eu quero pesquisar. Então, eles disseram que eu posso integrar localmente, integrar parte de um todo. Então, o que nós fizemos no doutorado ainda? Nós pegamos essa ideia de identidade de teorias, do significado específico dos conceitos de cada teoria, utilizamos um mapeamento efetuado por esses autores, dos tipos de conexões que apareciam na educação matemática, e a gente criou um método para conectar abordagens teóricas. E rapidamente eu vou explicar para vocês o que consiste esse método. O primeiro passo, se eu quero fazer uma conexão entre duas teorias, eu tenho que selecionar esses conceitos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar e contrastar esses elementos. É verificar se um certo elemento que tem na teoria A tem um correspondente ou semelhante na próxima teoria, para poder fazer o estabelecimento de conexões. Então, eu seleciono o conceito A e comparo com o elemento da segunda teoria. Se eu quero falar agora aqui no pós-doc sobre organização do ensino, eu tenho que pegar na teoria do Ausubel todos aqueles conceitos que ele fala sobre a organização do ensino e comparar na teoria do Dewar se existe alguma coisa relacionada ao mesmo assunto. E aí, eu comparo, o que eu faço? E aí, essa segunda etapa foi a nossa contribuição do doutorado. Procurar relações entre esses conceitos pré-estabelecidos. Eu quero ver se eles são congruentes, se eles são complementares ou eles são especificadores. Bom, e o que isso significa, né? Eu chamo de princípios congruentes quando eu posso usar um certo conceito de Ausubel para explicar Dewar e ele não perde sentido nas duas teorias. Ou seja, quando dois conceitos ou ideias permite a utilização de um no lugar de outro sem comprometer a identidade dessas teorias. Então, esses conceitos, eles têm que ter o mesmo significado e desempenhar a mesma função, ou para que eles servem, né? E aí eu posso dizer que eu comparei a anterior para fazer a seleção, e agora eu posso fazer umas certas coordenações
de acordo com aquela escala de Prediger e Arzarello. Quando eu digo que os princípios são equivalentes, eles podem não ser totalmente iguais, não ter o mesmo nome, o mesmo significado, mas eu percebo que quando eu falo de certo assunto, esse mais esse, eles me dão uma explicação melhor, ou uma teoria, desculpe, não, amplia o campo daquilo que eu quero falar. Por exemplo, quando as conexões entre um ou mais conceitos ou ideias têm caráter aditivo, no sentido de agregar informação. Quando eu falo de requisitos para aprendizagem, e eu penso em Ausubel, eu tenho aqueles 3 requisitos. O aluno tem que querer aprender, o material tem que ser potencialmente significativo. E quando eu falo do DIVA, ele diz que eu tenho que ter atividades que devem favorecer a troca de registros, levar em conta a diversidade de registros. Então, se eu tenho uma conexão entre Ausubel e DIVA, esses elementos de cada um, eles têm que ser adicionados. E aí eu digo que aprender, na perspectiva desses 2 autores, é isso de Ausubel mais isso de DIVA, porque eles não são iguais, são diferentes, mas eles têm uma interação e eles agregam informação à aprendizagem, ao processo de aprendizagem, no caso. Então, se os princípios são equivalentes, eles possuem significados semelhantes ou desempenham papéis similares dentro do sistema. E aí eu posso combinar esses conceitos. E o terceiro princípio é os especificadores. Eles são diferentes, mas um é mais geral que o outro. Então, se eu tenho uma certa problemática, aí eu penso, por quê? E aí, da outra teoria, ela explica melhor, então eu digo que eles são especificadores. Quando um conceito ou ideia permite descrever, explicar ou detalhar com mais rigor ou profundidade um aspecto de um princípio mais abrangente de outra teoria. E aí eu digo que as conexões se deram por meio de articulações locais. E esse aqui é o diagrama todo do método desenvolvido. Eu seleciono um certo conceito de uma teoria, comparo com a outra, verifico a relação entre eles e faço o tipo de articulação necessária. Naqueles trabalhos anteriores, ou eu comparava, ou eu combinava, ou eu fazia uma articulação local. E a nossa ideia é que em cada momento existe um tipo de articulação que pode ser realizado. Então, eu tenho graus de integração à medida que esses conceitos permitem. Bom, agora a gente consegue voltar para a pesquisa do pós-doc, que foi mapas conceituais para a compreensão de textos no âmbito de um curso de pós-graduação. Aí eu tenho os mapas conceituais que eu trouxe lá do mestrado, eu tenho a articulação entre Ausubel e DIVA do doutorado, porque a gente usou esse método de conectar teorias, e a gente busca, na verdade, estratégias de ensino para abordar diferentes teorias da aprendizagem na formação e educação matemática no curso de pós-graduação. E aqui eu trago ainda uma referência do DIVA, que ele diz assim, que na hora da leitura, que não se prenda apenas a leitura e a explicação do texto. Novo que aí, eu gosto muito também disso aqui, que ele diz assim, aprender a ler eficazmente constitui um dilema. É preciso ler palavras e frases que têm pouco e nenhum significado. E, no entanto, a leitura é um meio muito útil de aprender significados. Então, ele tem um paradigma. Como romper esse ciclo vicioso? Como adquirir significado sem ler um texto? E como ler um texto que não tem sentido nenhum? E aí ele diz assim, mapas conceituais podem ajudar a resolver essa situação. E é nesse rumo que a gente foi, nesse artigo. O objetivo, então, do artigo é analisar qualitativamente, pela perspectiva do leitor, a potencialidade dos mapas como ferramenta didática para a compreensão de textos instrucionais, tendo por base os princípios dessas duas teorias, de Ausubel e DIVA. Quem são esses leitores? Eu não vi se tem algum aqui, mas foram 7 professores de matemática, acadêmicos, mestrandos,
em Educação Matemática e Ensino de Física aí da UFSM, matriculados na disciplina Tópicos de Teorias da Aprendizagem e Educação Matemática em 2019. Essa disciplina foi lecionada pela professora Maria Cecília e que eu tive o prazer de acompanhá-la durante a execução dessa disciplina. Foram 16 encontros semanais, eles tinham textos de referências, vídeos, seminários, discussões em sala de aula e a elaboração de mapas conceituais. Essa dinâmica, ela já tinha sido elaborada pela professora e ela previa na ementa a leitura de todos esses textos aqui, desses autores, né? Desde a linha comportamentalista, da humanista e da cognitivista. E o que a gente fez? A gente se aproveitou essa ideia e dessa disciplina para verificar se existia conexões possíveis entre Ausubel e Dewar no que se refere à leitura e à compreensão de textos. E qual era a dinâmica dos encontros? Tinha um seminário que era dado pelos docentes, eu ou a professora Maria Cecília, ou era dado para um grupo apresentar esse trabalho. Depois desse seminário, tem que voltar um pouquinho, antes de cada seminário, os alunos liam aqueles textos, disponibilizavam, faziam um mapa conceitual e tinham que postar, antes da aula, um mapa conceitual sobre aqueles textos. Eles escolhiam um daqueles textos com os principais conceitos de cada teoria. A finalidade é que eles já viessem para a aula com subsunsores disponíveis e relevantes, esperamos, que para poder a troca de significados na sala de aula. E aí, então, eles postavam aqueles mapas conceituais, vinham para a aula, assistiam seminários sobre aquela teoria, depois, se um grupo apresentava o trabalho, os outros alunos tinham que enviar os seus mapas conceituais. Se a professora, a docente, no caso, apresentava, todos os alunos entregavam seu mapa conceitual. Após cada seminário, cada aluno levantava e lia seu mapa conceitual, né? E aí era discutido isso em sala de aula, e a gente chama de consolidação da aprendizagem, quando todos, no final, colocavam as suas impressões e falavam a respeito das teorias. E aí, eu saio daqui assim que eu tirei agora o artigo, e o que foi feito, então? Eu tinha um referencial teórico da TAS e da teoria do Dewar, eu tinha um método para conectar teorias elaborado no doutorado, eu tinha como coleta, né, de informações os mapas conceituais elaborados pelos alunos, as minhas observações em sala de aula e um questionário que foi enviado com eles para saber a experiência deles na confecção de mapas conceituais para a leitura dos textos. De forma alguma, foi perguntado sobre a compreensão dos textos. O que eu queria ver, na realidade, é que se através das respostas deles, eu tinha indícios de possíveis conexões entre esses dois autores. E aqui, para quem leu ou quem vai ler o texto inteiro, essa parte ela não está muito clara, inclusive a conexão de teorias no texto, porque esse é um segundo artigo que está sendo escrito, que mostra realmente as conexões entre essas duas teorias. Então, o que a gente usou? De Ausubel, a gente usou os princípios programáticos, facilitadores da aprendizagem, que é a diferenciação progressiva, a reconciliação integrativa, a organização sequencial dos textos, que veio desde do comportamentalista para o humanista, a consolidação do ensino, que tinha um momento durante as aulas, e de Dewar, a gente buscou a diversidade, a ideia de diversidade de registros de representação, que é a língua natural, a escrita, o diagramas e esquemas, e no caso aqui eu coloco mapas conceituais, e nos baseamos também num capítulo, o capítulo 6 do livro do Dewar. A maior parte do pessoal, até botei aqui, conhece esse livro aqui, ó, Semiose e o Pensamento Humano. Só que esse livro, ele tem o primeiro capítulo só, a tradução dele do livro de Dewar. Dewar, na verdade, se não me engano, são 9 capítulos. E no 6º capítulo do livro mesmo dele, ele traz um capítulo todo falando sobre a compreensão de textos.
no sentido de quais os aspectos cognitivos são relevantes para compreender textos. E ele fala em segmentação do texto em partes relevantes. Então, o texto por si só, a redação do texto é dividida em título, capítulos, e dentro do texto eu consigo fazer partes significantes. E depois que eu consigo ler esse texto e definir quais são os elementos relevantes, eu faço a recontextualização, que é, através aquelas partes, entender o todo do texto. Percebe que isso aqui é muito parecido com o processo de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa? Então, eu posso dizer que há uma congruência entre esses dois conceitos. É isso que é spoiler do próximo artigo. Bom, o que a gente realmente pensou? É que se o aluno saísse, a compreensão de aqui em cima diz, a compreensão do texto é possível mediante a troca de registros. Então, se eu saio do registro da escrita, que era dos textos, ou do vídeo lá, eles faziam um mapa conceitual deles. Eu passo, então, para uma representação gráfica, através de esquema, de diagrama. Depois disso, ele passa para a língua falada, porque ele tinha que explicar o conceito ou do mapa que ele fez pro grupo, né? E depois tinha um momento de troca de informações, cada um dava a sua visão daquela teoria, e um momento de consolidação desse conhecimento. E aí, quando vocês leem o artigo, é interessante que eles diziam assim, ó, o meu mapa não tem todos os conceitos principais porque não deu tempo de eu ler. Eu voltei de uma viagem, eu li por cima, então não tinha todos aqueles conceitos. Eu verificava que quando meu colega falava lá, eu acrescentava um conceito novo aqui no meu mapa que eles levavam em papel. Então, a gente perguntou também, vocês refizeram esse mapa? Sim, conforme depois da aula eu fazia o mapa, e a gente recebia alguns mapas de volta, porque eles tinham aquela coisa de arrumar o mapa deles de acordo com a teoria apresentada, ou que foi apresentada em sala de aula. Então, foi bem bacana ver que aí eu coloquei assim, que os resultados sugerem, de modo bastante explícito, que há adequados a mapas conceituais com o propósito de apoiar a leitura, a favorecer a compreensão dos textos escritos, bem como reelaborar os conceitos contidos no texto, porque às vezes aquilo que o leitor tem de background, né, ou seja, o conhecimento prévio do leitor, não permite que ele entenda bem os textos. E aí, os mapas conceituais forçam ele a estabelecer relações entre aqueles conceitos da teoria. A outra coisa também, que foi o resultado desse trabalho, é que a aplicação de diferentes estratégias didáticas, como seminário, a elaboração dos mapas conceituais para o estudo da compreensão de textos, possibilitou o diálogo em sala de aula, a reflexão crítica, a troca de significados entre os estudantes, que está em conformidade com a teoria da aprendizagem significativa, e também aos estudos de Divar relacionados à compreensão de texto. Aqui são as referências que a gente utilizou, então, e aí eu deixo meu agradecimento a todos pelo período que eu tive aí. Também quero dizer que o pessoal dois trabalhos foram publicados na UJAI, na jornada acadêmica aí da UFSM nesse ano de 2019, foram os alunos contando a experiência deles sobre os mapas conceituais na disciplina. Talvez esse ano saia mais um, tá em estudo aí. Então, há uma continuidade dessa pesquisa. Esses spoilers que eu dei são artigos que vai ser publicado ainda. Então, a todos o meu agradecimento. Estou aberta aí a perguntas. Pessoal, eu gostaria que agora eu me lembrei, todos abram a câmera para nós tirar uma selfie aqui. Eu vou fazer um print. Tem que parar a apresentação. Vou parar aqui. Abram as câmeras, corações. Vamos ver os seus rostinhos. Cecília foi no banheiro. Esse foi. Depois eu coloco no grupo. Tá. Então, agora está aberta perguntas e discussões.
Gostei, não tem dúvida nenhuma. Marise, tu tá com o microfone desligado. Desculpa, Anaíma, você me chamou e eu estava numa ligação de uma amiga com uma situação bem grave passando com o filho dela, então eu tive que desligar na hora, assim, tá? Mas eu cheguei a assistir a apresentação. Não vou atrapalhar a pergunta. Naíma, eu gostaria que tu mandasse para nós a tua apresentação. Eu queria arquivar ela para mim, porque tem algumas coisas que eu achei bem interessantes, né? Nessa questão dos referenciais, da integração entre esses referenciais teóricos. Se tu puder. Sim, sim. Então, vamos aguardar aí perguntas, pessoal. Eu não tenho perguntas, porque, na verdade, sou novinha, né, na área, então, tipo, a Naíma, assim, é muito bom de ver ela falando, né, ela tem um conhecimento e, assim, ela consegue, o trabalho dela do mestrado já encaixou, já fez uma ponte com o doutorado e lá no pós-doutorado ela já alinhavou isso tudo, eu acho tão bonito, entendeu? Que essa caminhada que tu consegue ir construindo e alinhavando as coisas e aí tu consegue escrever, falar sobre aquilo com um domínio excelente, né? Então, eu só tenho a dar os parabéns e obrigado por tu contribuir, né, com o grupo e nos instigar a querer saber mais, né? Porque quando a gente vê as pessoas falando e aí tu fica pensando, eu não pensei desse jeito, eu quero ler sobre isso, isso me interessou, eu não tenho bagagem para falar sobre isso, mas eu posso pedir uma dica para a Naíma por onde começar, como que eu vou ler, ou qual o caminho que eu vou trilhar, e muito bonito, sabe? Todo esse teu trabalho, sabe, de conseguir fazer essas construções e mostrar, né? Conseguir mostrar para as pessoas e também eu te conheci, né, lá em Sorocaba, né? Te achei uma pessoa maravilhosa, super humilde, gosta de ajudar as pessoas, assim, no que se refere ao conhecimento, né, e outras coisas, né? Então, só tenho a agradecer por ter te conhecido e pela contribuição que tu traz para as pessoas que te pedem ajuda e para as pessoas que tu está mostrando teu trabalho aqui no grupo hoje. Obrigada. E o bacana, assim, é que eu aprendo, quando vem uma pergunta de fora, na verdade, eu vejo assim, mais uma coisa para aprender. E eu sou velha de idade e nova na academia. Eu comecei a graduação, eu tinha 30 anos de idade. Então, algumas escolhas do passado não deram certo, e aí, no caso, aos 30 anos eu fiz a graduação, mestrado, uma especialização, mestrado, então eu venho nessa caminhada talvez mais amadurecida, né? E sobre as teorias mesmo, eu fui aprendendo no mestrado. E o bacana é que quando eu conheci a teoria do Ausubel, eu dei aula antes, desde o ensino médio, eu dava aula particular, e era engraçado que quando o aluno chegava para mim, assim, véspera de prova, eu perguntava, tu quer aprender ou tu quer passar? Aí ele dizia, eu quero aprender. Então, uma aula não vai dar, a gente vai precisar ter mais algumas aulas. Agora, se tu quer passar só naquela disciplina, tu faz isso, 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 isso. E aí, quando eu comecei a ler Ausubel, aprendizagem significativa, existem pessoas que estão pesquisando sobre as mesmas coisas que eu, tudo que eu fazia não tinha nome, eu só fazia. E aí tu começa a aprender com esses autores que já escreveram, anos atrás, coisas interessantes, como se aprende, por que se aprende. Então, ele começa a legitimar a tua prática e a pensar, e o outro autor? E outra, sabe? Eu acho que é isso que me motiva, é querer aprender. E eu tô ali, assim, lá embaixo. Eu posso dizer que eu li um pouco a Ausubel de lá. Tem muita coisa que eu quero aprender realmente. E chego lá, devagar. Posso falar um pouquinho? Alguém está na fila? Não? Naíma, fico muito honrada de ter um trabalho contigo, tá? Muito orgulhosa,
tu sabe o quanto eu te admiro, né, como profissional. Nossa, parceria é boa. Além da gente ser muito amiga, né, a gente criou uma relação muito interessante. E eu tenho a te agradecer, tá? Eu já pedi desculpas porque eu tive que me ausentar por um segundo na hora que tu estava encerrando. Assim, ó, o que eu acho importante, gente? A Naíma, a gente tem lá, né, a questão da, né, Isabel, na plataforma Sucupira da divulgação dos nossos trabalhos. E a Naíma é uma pessoa que veio de fora e saiu com um trabalho de qualidade muito alta. Então, ela está divulgando isso aí fora. Isso é importante para o PPG, além de ser, claro, muito importante para o nosso grupo, né, a participação. O que eu acho importante, que me chamou a atenção quando eu conheci a Naíma, né? Eu pensei, mas por que a Naíma quer que eu seja supervisora dela? Assim, porque... fiquei feliz. Mas, assim, ó, a gente tem mania de pensar alto, né? Vamos unir tal referencial teórico com tal referencial teórico. Vamos usar tal metodologia e tentar ligar com outra metodologia. Só que tudo isso é para nós um achismo, digamos assim, né? Então, ou a gente tem que se basear em pessoas que mostraram que as teorias convergem mesmo, no mínimo, né? Então, eu acho que esse trabalho da Naíma é inovador, porque ele é um referencial teórico para os referenciais teóricos. Metodológico. Metodológicos, isso. Metodológico. E então ela mostra ali em que situações, em que condições dá para relacionar duas teorias, né? E aí, gente, é uma justificativa em qualquer trabalho de pesquisa que queira, né? Relacionada para fazer a mesma coisa. Na verdade, hein, Cecília, deixa eu abrir aqui. Não precisa ser duas teorias diferentes. Quando eu pego certa metodologia e pego o referencial, nós temos que ser igual criança. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vou juntar? Então, isso tem que ficar claro no texto, para não dizer assim, no final eu encaixei isso aqui. Por que realmente, qual o papel daquela teoria para analisar os dados da pesquisa que eu estou fazendo. Então, é importante. É bem o ponto, né, crucial, né, da escrita de uma pesquisa, da elaboração de uma pesquisa, né? E a Naíma, eu gostaria também de parabenizar ela pelo trabalho. Ela é uma pessoa muito querida por nós, né? Ela conviveu aqui, ela ajudou, ela se doa, né? Sempre disposta a ajudar os colegas, né? Tanto, né? É uma pessoa muito, muito agradável, que eu não quero que tu saia do nosso grupo, tá? Ainda tem muito que aprender aqui. Bom, essa questão, né? Por isso que eu te pedi para mandar um pouco esses slides, porque já tentei. Eu, quando estava no doutorado, utilizei Ausubel e Vernet, mas eu não sabia como fazer essa conexão entre as teorias, né? Inclusive, seria interessante de algum dos nossos estudantes optasse também por fazer um estudo teórico desse tipo, entre Ausubel e Vernet, né? Então, é uma coisa que a gente também pode pensar para daqui a pouco acontecer, né? Bem legal. Cássia, no teu trabalho, por exemplo, a Cássia quer trabalhar com a educação no campo e ver as diretrizes e os planejamentos, né, os planos. Então, ela poderia, talvez, usar alguma coisa nesse sentido na hora de ver o que diz o PPC do curso e o que diz as normativas, né? Então, ver se estão falando a mesma coisa, se aquilo quer dizer ou não. É um exemplo, assim, não necessariamente ela tem que fazer isso, mas eu só estou dando um exemplo onde mais pode ser aplicado.
Sim. Bem legal, então. Foi tão bem explicado que não ficou. O Radael tem uma pergunta aqui no chat. Pergunta: nas conexões das metodologias, está prevista a possibilidade de não conexão de algum item ou total desconexão? Sim, sim. No caso, a minha pesquisa ela foi feita para os princípios. Não existe uma conexão de metodologias. Mas, por exemplo, se eu disser que eu vou fazer uma pesquisa para o aluno aprender significativamente, eu vou usar sempre de mais ou menos o AUSP, que é o que eu estudei mais e o que é de acordo com o grupo. E aí eu preparo uma atividade de forma estímulo e resposta, ou ela não é coerente, há uma desconexão total entre a teoria utilizada e a metodologia. Assim também, quando a gente pensa em pesquisa qualitativa, e aí a minha pesquisa toda é levantamento de dados, e ao contrário. Ou apenas questões de marcar, né? Exatamente. Por exemplo, eu quero saber quais as dificuldades dos alunos e faço só provas, questões, testes de múltipla escolha. Sim. Eu não sei o que levou o aluno a trabalhar com aquilo. Já ouviu falar também assim, ó, o pessoal diz assim, ó, eu fiz uma entrevista que não me adiantou de nada. Tem uma experiência bacana para contar, porque para a pessoa que fez não foi nada bacana. Em São Paulo, a menina do mestrado, ela falou o seguinte, que ela conseguiu com as secretarias do Estado mandar uma entrevista para todos os professores para levantar dados para a pesquisa dela. O que aconteceu? Como ela não foi lá pessoalmente fazer a pesquisa, ela mandou no papel. E aí o pessoal entregava lá na hora do cafezinho. E os professores sentavam e colavam a resposta do lado. Quando ela percebeu, às vezes, numa escola, estavam todos com a mesma resposta. E aí, simplesmente, ela teve que refazer toda a metodologia dela, porque os dados coletados não davam tempo dela defender. Ela teve que trocar toda a pesquisa. Então, a importância de se elaborar uma metodologia e ser adequada para aquele tipo de pesquisa que tu faz também é muito importante. Esse é outro trabalho a se fazer, né? Conexão de metodologias. Isso a gente trabalha na disciplina de metodologia, né? Exatamente, a gente faz essas discussões exatamente sobre isso. Quando tu faz assim, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, é isso que eu ia dizer. E aí tu escolhe 3 alunos e faz um levantamento. Não é uma metodologia adequada, porque o tipo de quantitativo precisa ter uma grande quantidade de amostras. Exatamente. Aí o trabalho qualitativo, ele tem menos sujeitos, menos dados, mas ele tem maior aprofundamento. E aí, esse tipo de pesquisa, ela requer certa metodologia. Então, aí a conexão se eu quero fazer um levantamento com 1000 pessoas, eu não vou conseguir terminar se eu fizer uma entrevista em detalhes. Exatamente. Nunca. Bom, o Radael, eu não sei se tu queres falar, Radael, acho que a tua pergunta não foi totalmente respondida. Ele falou aqui, né, porque não vi um item no fluxograma. Sobre metodologia, não tem. O item, ele assim, é simplesmente de conexão de princípios, não de metodologias. Oi, ok. Eu me equivoquei ali, fui falar em metodologia, realmente. Eu queria perguntar sobre o fluxograma mesmo, sobre a técnica ali, né? Do método em si para você avaliar aquelas conexões. Né? Só uma coisa, Radel, tu tá chamando de fluxograma o mapa conceitual? Isso. Não. Não, o fluxograma que avalia isso, que as etapas se avaliam, né? Eu não sei como eu chamaria, não sei o nível ali de conexão, né? Na verdade, é um método para escolher qual tipo de conexão fazer, se é coordenar ou combinar. Pode sim. No caso, quando eu fui fazer a conexão das teorias, eu escolhi o tema. Então, eu já tinha visto que eles falavam sobre o assunto. Então, eu quero saber aquilo específico. Quando eu fiz o doutorado, a minha pergunta era quais as possíveis conexões entre Alça e Budivá. E a banca e outro evento que eu fui disseram assim, tu tá dizendo que tem, então, possíveis conexões? Pode não haver conexão nenhuma. E aí, eu troquei a pergunta. Quais as contribuições da pesquisa para a educação, para a aprendizagem matemática
baseado nas duas teorias. Então, a pergunta também foi importante, porque eu não posso dizer que exista duas conexões entre as teorias. E o fato de tu comparar elas, que é o primeiro passo da conexão, permite tu dizer, eu comparei as duas e não há nenhuma conexão possível entre elas. Porque a gente sempre pensa que o resultado tem que ser bom. Não. O resultado dizendo que não há conexão entre as teorias também é um resultado válido para a pesquisa na área que tu escolher. E agora daí me surge uma pergunta, e se você acha que não tem conexão e uma outra pessoa acha que tem conexão? Ah, aí é pesquisa, porque aí até que prove o contrário, a pesquisa tem que ser replicável. Pesquisadores diferentes, pesquisando o mesmo tema, podem chegar a conclusões diferentes. Diferentes. Né? Porque ainda hoje nós estávamos discutindo na disciplina de metodologia a questão da não neutralidade. Né? Qualquer pesquisador, ele já tem alguns pressupostos. E algumas crenças, inclusive epistemológicas, podem impedir esse pesquisador de enxergar determinadas relações. Enquanto para outro pesquisador, ele vai enxergar essas e pode não enxergar. Então, por isso a importância da comunidade, por isso a importância do grupo. Né? Muitas vezes aparece um trabalho publicado num artigo, tu vai lá e lê, mas poderia ter isso e aquilo. Daí tu vai lá e faz uma outra, complementa, né? Essa questão que é dessa ideia do positivismo que a gente tem, se eu seguir o método científico, eu vou chegar sempre nos mesmos resultados, ela não é válida nem para física, nem para ciências exatas, porque também eu faço modelos, eu escolho o que eu vou botar na construção do meu modelo, se vou botar a resistência do ar, se não vou, se vou considerar uma mola como ideal, etc. Né? Então, essa questão da neutralidade do pesquisador, ela é falsa. O pesquisador carrega junto com ele todo um sistema de crenças e teorias. E é impossível querer pensar que eu tenho como me livrar disso. O que eu faço, então? Eu tenho que me tornar consciente das minhas concepções, para não fazer isso de forma inconsciente. Tem que saber o que eu estou fazendo. E aí também vem a questão da crítica, né? Quando eu escrevo um trabalho, esse trabalho vai ser apresentado ou vai ser publicado, eu tenho que estar preparado, porque com certeza vão aparecer críticas. Por que são as críticas? Uma pessoa está fazendo uma crítica quando ela vê um aspecto do teu trabalho que tu não viu. Isso é uma crítica. E a gente tem que se sentir feliz quando vem críticas, porque estão ajudando a gente a enxergar o todo, né? A gente não pode encarar a crítica como uma questão pessoal. A gente tem que sempre tirar o melhor proveito da crítica. Claro que, às vezes, a crítica, algumas coisas dessa crítica vão ser positivas, outras coisas eu posso não concordar. Não significa que eu tenho que concordar com todas as críticas, mas eu preciso analisar um pouco mais friamente, né? Será que, em algum sentido, aquela crítica não poderia contribuir no meu trabalho? Algum aspecto que eu não estou conseguindo, né, observar e quem vê de fora tem uma outra visão? A crítica também, às vezes, ela não tem neutralidade, né? Não tem neutralidade a crítica, porque as pessoas não são neutras. Nem um pai e uma mãe não são neutros com os filhos. Não existe neutralidade. O importante, por isso é importante, a importância no caso, assim, de quando a gente convida membros para a banca de trabalhos, também a gente não vai ouvir uma crítica sem fundamento científico, né? Então, a gente tem que convidar as pessoas que sejam da área, né? Que tenham fundamento científico, porque senão, aí vai ficar um impasse, né? Claro, tem que convidar alguém que conheça os referenciais. Às vezes a gente faz também algumas pesquisas envolvendo referenciais que a gente não domina muito.
Então, o que eu faço? Eu convido uma pessoa que trabalha mais com aqueles referenciais para dar contribuições importantes nesse trabalho, né? Por exemplo, como foi o caso da Maria Cecília e do Alex, que trabalharam com modelagem matemática, e convidaram a professora Lilian Cato, que é uma especialista em modelagem matemática, e ela deu as contribuições para o trabalho. É, o Também Alexandre. acontece isso, O o Alexandre. Alexandre. O Alexandre. É que às vezes a gente chamava ele também de Alex, antes de vir outro Alex. A propósito, amanhã, gente, às 14 horas, tem a qualificação de mestrado da aluna Juscelaine. Ela nunca participou ativamente do grupo, tá? Mas ela é orientada ali no Educação Matemática, Ensino de Física. O professor Alex é o co-orientador dela. Estão todos convidados, tá? Ela postou o convite, eu acho que no grupo. Daí tu coloca amanhã, Cecília, no grupo, daí o link. Sim. Mas tem muita coisa, assim, Naima, que eu penso em discutir ainda contigo sobre esse trabalho, né? A questão dos mesmos significados das duas teorias, né? Porque aí não se trata do significado da pessoa atribuindo um significado ao conteúdo, mas do próprio conteúdo, né? O que o autor quis dizer com aquilo, né? Então, pensado pelo autor. Sim. No caso da conexão desses dois autores, ambos eles falam sobre estrutura cognitiva. Os dois são psicólogos, então eles têm uma bagagem também igual. Eles falam em estrutura cognitiva, Alcido chama, e o Divaf chama de arquitetura cognitiva. Um diz que tu tem que ter disponível todos os registros de representação, e o outro diz que todo o conhecimento teu tem que estar estruturado na estrutura cognitiva, tem que estar organizado na estrutura cognitiva. Então, os dois aceitam um lugar para guardar todo esse conhecimento. Então, eles têm um significado, um papel igual. Então, é nesse sentido que... Eu te lancei esse questionamento que é para o público ver, né, que a questão do significado, o que quer dizer realmente, né? Mas a gente vai conversar muito sobre isso ainda, né? Com certeza. Tu viu? Já dei spoilers do nosso próximo artigo, que ainda falta escrever. Eu estava aqui quando tu deu spoiler. Acho que sim. As contribuições futuras? Não, daquele quadro que diz quais os conceitos. Porque no artigo ele não está claro quais os conceitos, está só a experiência do leitor. E ainda falta o artigo escrever explicitamente as conexões. Sim. Eu não sei, alguém mais quer falar alguma coisa? Gostaria de ouvir, gente, a professora Vanessa também. Tá aí, Vanessa. Oi, fiquei encantada, né, com as conexões, as relações, e com certeza a gente vai trabalhar para o trabalho da Elis, né? Eu trabalho na íntegra da Naima e utilizar ele como referencial também. Muito que legal. Bom, que bom. Daí vem a minha fala daquele dia, né, que é a minha preocupação de por que ela estava colocando a quantidade de teorias no trabalho dela. Eu acho que aí dá para fechar exatamente quais os conceitos que ela está trabalhando. Isso. A Ivonete, as professoras Ivonete e Clara, isso tudo é muito bonito só na teoria ou lá na escola dá para fazer as coisas? No momento da pandemia não está dando para fazer nada. E depois da pandemia? Tudo depois da pandemia pode-se tentar, agora não se consegue nada. A minha pesquisa, ela fechava como conectar os conceitos. Eu ainda preciso de parceiros para aplicar as conexões que eu fiz e criar atividades para ser aplicado em sala de aula. Ela ainda não acabou. E aí tem os parceiros aí. A Naima foi minha orientadora, né? E, né, prof,
Cecília, ela chegou num momento, assim, que a professora Cecília estava cheia de atividades e compromissos. E eu já tinha ficado, assim, encantada de ver como a Anaíma transitou com a minha teoria ali e trouxe um material metodológico, né, que estava faltando ali. Então, assim, ela transitar nessas teorias, eu fico encantada. E mais encantada ainda, sabe por quê, Anaíma? Tu envolve. O encantamento não é só assim, tô encantada, muito bonito, mas tu consegue envolver e levar a gente a transitar também na tua teoria, nas teorias que tu traz. Que bom. E isso é muito bom, porque desperta, os teus questionamentos vão despertando na gente também, trazendo quanta coisa eu deixei de pensar lá no mestrado, né, na dissertação, que hoje eu estaria pensando um pouco diferente e melhor, né? Então, parabéns, eu sou a tua admiradora eterna, né? Eu gostaria de falar, eu não tenho pergunta nenhuma, já é a segunda vez que eu ouço só, não do artigo, mas da apresentação, e é sempre muito importante as contribuições da Anaíma, porque ela é minha co-orientadora da tese, então a gente é muito próxima, e as contribuições dela faz com que a gente, muitas vezes, saia da zona de conforto e pense, tipo, coisas que muitas vezes a gente e ela questiona, faz, como disse a Clara ali, faz, muitas vezes, sempre esse questionamento para a gente estar sempre melhorando e melhorando a nossa prática, né? Então, eu só tenho a agradecer. E os teus trabalhos da dissertação, da tese e do pós-doc são contribuições muito importantes para o ensino. Já estou ficando até constrangida. A Anaíma tem muita didática, né? Ela apresentou muito bem. Deixou bem claro os pontos, né? Vamos lá, pessoal, mas o que nós temos semana que vem? Alguém se lembra? É a palestra de fora, né? Feriado. Semana que vem, quinta-feira, é feriado, que é dia 3. Então, dia 10, a gente retoma com a palestra de fora, que começa também às 4 horas, porque já tinha sido marcado com esses palestrantes. Certo? Eu vou deixar, então, vou encerrar a gravação aqui, para a gente ficar mais à vontade. E a gente continua fora da gravação. Depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês.